segundo ano, tudo bem? Estamos aqui para nossa aula de ciências, hoje terça-feira, dia 18, e vamos fazer algumas atividades de revisão. Pois é, estamos encerrando o nosso capítulo aí e vamos fazer as atividades de ponto de chegada, lá das páginas 118 até a página 125. Vamos lá dar uma olhadinha? Estamos aqui segundo ano no nosso ponto de chegada e o resumão de tudo que a gente estudou nesse nosso livro 2 de ciências. Vamos ver aí se a gente tá craque, se a gente lembra de tudo? Então vamos lá. Leia as frases a seguir e complete-as com a palavra correta. Olha lá. A planta encontrada em lugares úmidos que não possui raiz, caule e folhas é aquele pequenininho que fica grudado nas pedras lá. Como que é o nome dele? A gente estudou. Quem não estudou aí, vamos procurar aí nas páginas anteriores do nosso livro, tá bom? Número 2. As plantas que possuem raiz, caule e folha, mas não têm sementes, são as... Estudamos essas plantas também, aquelas lindonas que normalmente nós penduramos assim, ó, e ela fica com aquelas folhas caidonas assim, ela é super bonita, quase toda casa tem uma. Estudamos elas também aí, tá bom? Número 3. Os pinhões são as sementes dos pinheiros e ficam localizados nos... Qual é aquele nominho diferente lá que faz a reprodução aí dos pinhões? Lembra aquele nome diferente lá, bem diferente, que ajuda na reprodução dos pinhões lá? Volta lá na página para você lembrar esse nome. É um nome bem estranho, tá bom? Continuando aqui, ó. Na número 4, uma das mais recentes aquisições na história da evolução das plantas foi o que na evolução das plantas lá, ela começou a ter antigamente, ela não tinha uma coisinha lá que protege, né? Que protege aí a semente. Como é o nome disso? Como que é o nome daquela pecinha que fica em volta da semente para proteger ela? Então, escreve aí na número 4, tá bom? Na número 5 está escrito assim: na fotossíntese, a planta produz o seu alimento. Um açúcar que recebe o nome de... Qual que é o nome desse açúcar? Estudamos semana passada, tá muito clarinho aí o nome desse açúcar, tá bom? Na número 6, na respiração, as plantas soltam para o ambiente o gás carbônico ou o gás oxigênio? Na respiração, quando ela respira, ela inspira aí, ela absorve aí o oxigênio quando ela está respirando ou o gás carbônico? E ela solta o quê? Pensa bem, olha na foto das árvores lá em cima que a gente respondeu aí nas atividades da semana passada que vocês vão saber, tá bom? As estruturas que podem ser transportadas por animais para germinar em outro local são as... O que os animais conseguem transportar aí para ajudar na germinação, no desenvolvimento, no crescimento das novas plantas, hein? Como que é o nominho daquilo lá que fica dentro do fruto, que o fruto protege? Muito fácil. Aqui embaixo, pessoal, nós temos o diagrama, né? Um caça-palavras aí, né? Que tem todas as palavrinhas que respondem essas perguntas aí em cima, tá bom? Então, tenta responder tudo. Se você não conseguir, faz o caça-palavras e aí, quando você descobrir a palavra que tá aí, você tenta encaixar ela lá nas perguntinhas, tá bom? Tem duas formas aí de vocês tentarem fazer. Continuando aqui para nossa página 119, temos um textinho. Vamos lá. Como as plantas e os animais
se relacionam com o ambiente? Olha lá. Todo ser vivo apresenta características específicas que permanecem, que permitem, aliás, né, que permitem a sua sobrevivência em determinados ambientes, de modo que as condições do ambiente têm relação com os seres vivos que vivem nele. Em seu habitat, eles se alimentam, respiram e se reproduzem. Então, pessoal, o que está dizendo aí? Que o ambiente e o animal se relacionam, eles têm que estar ali juntinhos, trabalhando em conjunto, porque um depende aí do outro para se alimentar, para se reproduzir, para respirar, não é? Então, olha lá, ó. Segundo parágrafo, as plantas precisam de luz, de nutrientes e de água para sobreviver. Elas apresentam uma grande diversidade de habitats, quer dizer que elas moram em vários lugares diferentes. Nós vimos aí, ó, tem plantas marítimas, né, como as algas, tem plantas que vivem aí em lugares úmidos, coladinhas nas pedras, né, que são os musgos. Nós sabemos que tem plantinhas aí que gostam de lugares mais elevados, que gostam mais de sol, menos de sol, não é? Então, elas vivem em diferentes ambientes, em diferentes habitats. Algumas, por exemplo, precisam viver em ambientes muito úmidos. Outras conseguem sobreviver com pouquíssima água, como os cactos lá que a gente viu no deserto, né? Os animais também vivem em diversos ambientes. Cada animal tem características específicas que permitem aí que ele sobreviva no meio em que vive. Então, ó, os peixinhos aí, ó, os animais marítimos possuem características que permitem que eles vivam no ambiente aquático. Agora, olha lá, o urso polar também tem aí uma estrutura no corpo dele que faz ele se aquecer. Então, ele consegue viver lá no Polo Norte, lá numa boa, sem congelar. Agora, se fosse algum outro animal, talvez não conseguiria, né? Então, aí nós temos os camelos que vivem aí sobre calor intenso, os elefantes, ó, os animais interagem entre si e com o ambiente em que vivem. Olha lá, tudo relacionado, aí, tudo ligado, como se fosse uma cadeia, né? Em relação ao tipo de alimentação, os animais podem ser classificados em carnívoros, que são aqueles que se alimentam de outro animal, ou parte dele, herbívoros, né, que são os que comem plantas, e os onívoros, que comem tanto carne quanto planta. Nós somos onívoros, na maioria de nós, pelo menos, né? Então, temos aí, ó, o urso capturando um salmão. Temos aí o periquito se alimentando de um fruto de uma árvore. Então, existe essa diferença. As plantas possuem características distintas entre si. De acordo com as similaridades, elas são classificadas em grupos. Olha lá. O grupo de musgos engloba plantas que não possuem raiz. Esse textinho aí, ó, tá ajudando a responder lá as coisas lá em cima também, viu? O grupo dos musgos, engloba plantas que não possuem raiz, caule e folha verdadeiros. O grupo de samambaias, olha aí, representa plantas maiores, que possuem raiz, caule, folhas e também vasos condutores, não é? O grupo de pinheiros são plantas que, além de raiz, caule e folha, já produzem os estróbilos. Olha o nome estranho que a Pro falou agora há pouco. Já possuem estróbilos e sementes. As plantas que possuem frutos apresentam também raiz, caule, folha, flores, semente. Ok? Olha o resumão de tudo que a gente estudou aí, galera. Todas as respostas que nós precisamos lá para nossa atividade de completar as frases lá em cima. As algas são seres vivos que vivem na água doce ou no mar e em ambientes úmidos.
Assim como as plantas, elas fazem fotossíntese, produzindo seu próprio alimento e liberando oxigênio. Então, quando ela está fazendo o seu alimento, ela libera oxigênio. Quando ela está respirando, ela libera gás carbônico para o ambiente. Então, que resumão mais bom aí de tudo que a gente estudou, hein? Agora vamos pôr em ação aí, vamos praticar todas essas informações em perguntas. Olha lá, número 1. As plantas estão adaptadas a diferentes ambientes. Há plantas muito altas, rasteiras, que se desenvolvem em lugares úmidos e que vivem na água ou em lugares secos. Observe a imagem ao lado. Olha aqui, ó, essa planta aqui do lado. Essa planta possui adaptações para sobreviver. A gente estudou sobre ela. Ela sobrevive aonde? Na água, na floresta, no ambiente aquático dentro da água ou no ambiente seco. Muito seco aí. Aonde que essa plantinha vive? Quem não lembra, pega o livro aí, desfolha o livro, procura a foto lá e lê que vocês vão achar, tá bom? Analise a imagem a seguir. A estrutura apontada pela seta tem a função de, olha lá, tá apontando para o caule, não é? Para a basezinha ali, tá de preto aqui a seta, ó. Para a basezinha dessa flor. É o caule, o que que ele faz? Ele absorve a água do solo? É ele que suga a água do solo? É ele que faz a fotossíntese sozinho? É só o caule? É ele que realiza a reprodução ou é ele que sustenta as folhas, levando lá todos os nutrientes que vêm da raiz para todo o corpo da planta? O que o caule faz? Muito fácil, pessoal. Na número 3, olha aí, ó. A planta a seguir apresenta raiz. Ó, vou mostrar aqui que eu tô em cima. A planta a seguir apresenta raiz, folhas e flores e produz frutos. A função da flor é qual? Para que a flor serve aí dentro de uma planta, hein? Para que ela existe aí? Vamos lá, ó. A função da flor é absorver a água e os minerais do solo. Será? A flor fica lá no solo absorvendo as coisas? A flor é bonita, colorida e chamativa daquele jeito para atrair os agentes polinizadores. Lembram que são os agentes polinizadores? São os animaizinhos, podem ser, são aqueles insetos, os pássaros, né? Eles que vão até as plantas lá e espalham, polinizam aí espalham o pólen, né? Por isso que chamam polinizadores. E eles espalham o pólen aí, ajudando na reprodução dessas plantas aí, né? Então, o que será que a flor faz? Ela atrai esses bichinhos com a cor dela, com o cheiro dela, com a beleza dela? Ou letra C, as flores servem para produzir o alimento para a planta. Todas as flores aí fazem o alimento. Ou letra D, serve de sustentação para os ramos. Ela está aí para sustentar os caulezinhos e as folhas. Será segundo ano? Acho que não, hein? Então, quem não lembra, volta as páginas, vai pesquisando, que aí já vai estudando também, tá? A imagem mostra a relação entre dois seres. Olha aí, temos uma lagarta e temos uma folha. A lagarta tá aí, ó, bonitinha, ó. O que a lagarta obtém com essa relação? O que ela tem aí com a folha? Ela tem alimentação? Ela tem a comidinha dela? Ela tem um lugar para ela se mexer, para ela se locomover? Ela tem um lugar para se proteger ou ela tem um lugar para poder se reproduzir? O que principalmente a folha faz pela lagarta? Ela é o meio de transporte, ela é a comida, ela é a proteção ou ela só serve para reproduzir? Pensa bem, hein? Pensa bem.
A lagarta só anda ali pela folha? Ela precisa da folha para se reproduzir? Não sei, acho que não, né? Número 5. Os animais possuem diferentes estruturas que protegem seu corpo. Que animal possui pele recoberta de escamas? É a andorinha? É o jacaré? É o lobo ou é o pinguim? Qual que tem escama? Qual que precisa ter escama para a gente viver aonde? Na água, não é? Então, qual deles aí que tem escamas? Hein? Que precisam das escamas aí para viver em lugares úmidos. Olha que foto linda na número 6. A imagem mostra uma relação entre animais e plantas lindas, as borboletas. Nessa relação, as borboletas contribuem com a planta para que ocorra a sua. A borboleta vai lá, pega o pólen, ela é um agente polinizador, não é? E o que que ela faz? Ela ajuda essa planta o quê? A comer, a fazer sua comida. Ela ajuda a planta a fazer a fotossíntese, mas a fotossíntese não é a mesma coisa de fazer a comida? Ela ajuda a planta a se locomover, a planta anda? Ela sai do lugar? Ou a borboletinha e esse agente polinizador ajuda as florzinhas, as plantinhas dessa flor aí, a se reproduzir quando ela espalha o pólen dela? Tô dando dicas muito boas, hein? Número 7. Quando chove, os troncos das árvores do sítio do vovô ficam cobertos por umas plantas, não é? Muito pequenas, que não apresentam raiz, caule e folhas. Essas plantas são do grupo, gente, aquelas plantas que não tem caule, não tem raiz, não tem folha, tá bom? E elas são muito pequenininhas. Elas são de que grupos? Das avencas, das gramas, dos ciprestes ou dos musgos, aqueles bem pequenininhos que ficam em lugares úmidos, né? Presinho nas pedras, verdinhos. Muito fácil. Observe a imagem de uma planta comum do sul do Brasil. Olha aí, ó, que linda essa árvore aí no canto, ó. Essa planta é a samambaia. As samambaias possuem o quê? Estróbilo, fruto, folha ou semente? O que que tem na samambaia? A samambaia tem fruto? Ela dá um frutinho, né? Qual que é o diminutivo de fruto? Não sei agora. Ela dá frutos? Ela dá sementes? Ela tem apenas folhas? Ou ela tem um estróbilo igual os pinhões lá, hein? Pensa bem, a gente estudou as samambaias. Qualquer coisa, volta lá no livro. Observe a reprodução de um grupo de plantas. Olha aí, os pinhões. A parte da planta que cai na terra para germinar e originar outra planta é qual dessas partes aí, ó, que ajudam a crescer outra planta? É a pinha? É a folha? É a semente ou é o fruto? Muito fácil, né? Para poder crescer alguma planta, tem que ter um negocinho lá plantado na terra, né? Número 10. As plantas absorvem água e sais minerais por meio de suas raízes e os transportam em vasos condutores até suas folhas. Nas folhas há um pigmento chamado clorofila, né? Responsável por sua cor verde. E estruturas capazes de absorver gases. Esse pigmento capta a luz solar, permitindo que o processo de fotossíntese ocorra. Ok. Nesse processo que a Pro acabou de ler, nesse processo realizado pelas plantas, ocorre a produção do quê? Quando a planta vai lá, folhinha da planta, através dessa absorção de luz aí, ó. Quando ela pega aí, quando ela
suga aí o gás carbônico, né? E faz todo um processo lá dentro dela, chamado fotossíntese. O que ela produz? Ela produz clorofila? Ela produz o gás carbônico? Ela produz a glicose ou ela produz luz solar? A dica que ela produz aí é a comidinha dela. Qual que é a comidinha dela? O nome da comida da planta. A perda de água sob a forma de vapor ocorre principalmente nas folhas das plantas. Estamos falando agora da transpiração, né? Quando a planta solta a aguinha lá dela em forma de vapor. E dessa forma que dessa forma que uma parte da água absorvida pela planta é eliminada para o ambiente. Essa perda de água recebe o nome de, acabei de falar, olha lá, fotossíntese, germinação, respiração ou transpiração? Muito fácil. E aí, pessoal, a nossa última pergunta, né, é a número 12. Analise o seguinte esquema simplificado. Olha lá. Pessoal, só para eu explicar. Esses sinaizinhos aqui, ó, são a abreviação das palavrinhas, ó, prestem atenção. Esses sinaizinhos aqui, ó, são a abreviação das palavras, tá vendo? O2, CO2, CO2 e O2. CO2 e H2O, tá bom? Esses daqui são os nomes, né, científicos deles. É a abreviação aí, vamos dizer. Mais pra frente, aí quando vocês estiverem lá no sexto, no sétimo ano, vocês vão usar muito. Mas agora, o que a Pro pode falar para vocês para não confundir? Que o O2 é a abreviação de oxigênio, tá bom? Oxigênio. O CO2 aqui é a abreviação da palavrinha gás carbônico, tá? Certo? Se vocês aí, para vocês não se confundirem aí. Tudo bem? O H2O é igual lá, significa que é a abreviação da palavrinha água, certo? Então, O2 é oxigênio, CO2 gás carbônico e H2O é água, tá, pessoal? Não esqueçam aqui, ó, o professor vai pôr uma setinha para vocês não esquecerem. Na hora que vocês forem fazer, tá bom? Ó, gás carbônico e água. Muito bem. Então, olha lá, ó. Tem a fotossíntese, onde a folha pega aqui, né, o oxigênio, olha, pega aqui o gás carbônico, pegou o gás carbônico depois dentro da planta. Aí tem lá uma transformação dentro dela e depois ela solta o oxigênio, certo? Muito bem. Na transpiração, ela solta a água em forma de vapor, ok? E aqui, ó, o que ela tá fazendo? Se aqui nesse pedaço ela tá fazendo a fotossíntese e aqui nesse pedaço ela tá fazendo a transpiração, qual é o processo que ela tá fazendo aqui, ó, quando ela pega o ar, deixa eu mostrar aqui para vocês, quando ela pega o oxigênio para dentro dela, respira, né? E depois solta gás carbônico. Qual que é o nome desse processo aqui? Olha lá, vamos fazer o xizinho, ó. Que palavra deve ser escrita nesse espaço vazio? Hein? Germinação? Quando ela respira o oxigênio e solta o gás carbônico, ela está fazendo a germinação, a polinização, a reprodução ou a respiração. Já dei a dica, gente. Quem tá aí ligadão nas nossas aulas sabe bonitinho o que tem que fazer um xizinho aí, tá bom?
Então, foi essa a nossa aula de hoje, meus amores de ciências. Façam com atenção, pesquisem no livro, tá bom? Vão aí já fazendo uma revisão para na hora da prova a gente estar bem craquezinho. Um beijo, até amanhã.